Deus e o racismo. Vamos lidar com essa questão tão sensível, tão problemática, uma verdadeira mancha na história da humanidade. Afinal de contas, o que é que significa racismo? Racismo significa atitude, postura ou até mesmo uma certa referência de crenças e pressupostos de que um determinado grupo, particularmente étnico, é essencialmente inferior ao outro e, portanto, é passível de uma, entre aspas, justificável discriminação ou mesmo atitude de hostilidade e até mesmo de opressão. E olhando para esse cenário, a gente pode pensar na grande diversidade antropológica no mundo. É interessante ver a grande diversidade humana com a sua multiforme manifestação que, inclusive, enriquece a nossa realidade e que se está presente em todos os continentes. Nós vamos encontrar elementos na África, na Ásia, no contexto das Américas, no Oriente Médio, e a gente fica pensando, se estamos falando dos povos africanos, dos povos indígenas das Américas, ou se estamos pensando aqui, deixa eu ver o que eu tenho aqui, até mesmo no Sudeste Asiático. Eu ganhei de presente esse material extraordinário que veio da Indonésia, uma coisa bonita, do Sudeste da Ásia, muito especial, que eu nem consigo lidar com isso direito. E aqui, lembrança da Ásia, e esse chapéu, menino do interior do Nordeste do Brasil, marcando a nossa diversidade, e por que não falar até mesmo do ambiente do Oriente Médio, onde nós temos ali uma lembrança extraordinária da cultura turca, daquele ambiente túrquico que se espalha por grande parte, não só da Turquia, mas da Ásia Central, mostrando essa realidade. Eu poderia dizer que toda essa grandiosidade assim de variação, eu posso celebrar numa das cidades mais diversas do mundo, que é a famosa Jerusalém, com gente de todos os tipos, marcando inclusive gente de perspectivas e de crenças variadas. Mas olhando para esse cenário, vamos voltar à realidade do nosso Brasil, caracterizado aqui. Deixa eu ver se eu consigo usar direito esse chapéu, tá difícil assim, acho que vai assim. O problema do racismo é terrível. Olhando para a história humana, o que a gente vai perceber? Nós temos uma história de formação de diversas culturas com diversidade étnica através da história, e nesse contexto histórico que nós temos à nossa disposição, o que é que a gente vai observar? Nós temos povos mais bem estruturados, que se tornam potências e acabam vencendo e dominando povos menores, e há, sim, podemos dizer, uma postura, digamos, etnocêntrica, um desprezo de povos, assim, considerados, de alguma maneira, inferiorizados pelas grandes potências do passado. A gente vai observar esse cenário. Mas, tecnicamente falando, ainda você não tem o que a gente pode chamar propriamente de uma coisa conhecida como racismo. Quando a gente tem a realidade histórica dos tempos mais recentes, nós vamos encontrar um cenário bastante problematizador. Se no passado, na história dos grandes impérios, a gente pode pensar naquilo que acontece na Ásia, dos diversos impérios, desde as grandes civilizações que estiveram presentes na Índia, na China, até mesmo no Japão mais antigo, aquilo que vai se desenvolver na época do famoso Gengis Khan, na sua expansão mongol, os grandes impérios e expansões que acontecem ali no Oriente Médio, tanto a expansão árabe, a expansão persa, a expansão turca, e aquilo que vem desde a antiguidade mais antiga da Mesopotâmia, do Egito, dos hititas, depois dos assírios, babilônios, persas, gregos, romanos, e também
grandes civilizações importantes no contexto da África, como o que nós temos na Etiópia, o antigo império da região da Nigéria, também na área do Zimbábue, na África, ali no sul, e, claro, depois nas Américas, com destaque para os astecas, maias, incas, chibchas e outros povos de expressão civilizatória que foram poderosos e dominaram os outros. E essa realidade também se faz presente na história europeia entre os povos germânicos, genericamente chamados de bárbaros, os antigos celtas, também os eslavos e, claro, a latinidade a partir do Império Romano, ou seja, a experiência humana é uma experiência muito problemática no sentido em que a opressão, a escravidão sempre esteve presente a partir dos opressores e vencedores. Mas, curiosamente, em tempos mais recentes, a gente pode dizer que esse tipo de opressão étnica adquiriu um caminho peculiar, especialmente, digamos, nos tempos modernos, com uma ampliação daquilo que a gente pode chamar de mercantilismo e colonialismo, ainda que, por exemplo, nós tenhamos um histórico de escravidão desses impérios. A gente sabe, por exemplo, que havia escravização de africanos dentro do próprio ambiente da África, de tribos mais poderosas e menos poderosas, escravidão feita também pelos conquistadores árabes. É no tempo recente que essa dimensão acaba crescendo e chega até nós de maneira bastante significativa e problemática. Isso nos leva a uma história doída, que tem pertinência na realidade brasileira e das Américas, que envolve a escravidão, muitas vezes fundamentada até em razões religiosas e numa atitude que sugeria que tanto os africanos que eram levados para trabalhar obrigatoriamente como escravos nas Américas, no famoso tráfico negreiro, que nós vamos ver, por exemplo, decantado nas poesias de Castro Alves, mostrando a dor e o sofrimento e o elemento absurdo que isso constituiu, mas também a tentativa de escravização e opressão dos próprios indígenas das Américas nesse ambiente de expansão mercantilista e colonização, principalmente de alguns povos da Europa, principalmente portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses, com um destaque maior, e também a presença de franceses, quer dizer que grande parte da Europa, Europa Oriental, Europa da Escandinávia, nunca se envolveu diretamente nisso. Mas olhando para esse cenário, a gente então começa a pensar como e por que esse momento da humanidade em que a gente esperaria uma espécie de, que a gente chamaria de progresso maior, foi tão maculado por esse tipo de pensamento. Olha que coisa curiosa. Além de ter havido uma tentativa de defender uma prática de opressão e de racismo a partir de supostos argumentos religiosos, mais modernamente isso adquiriu, preste atenção, uma espécie de defesa supostamente científica. A ideia era, a partir de um paradigma de que os seres humanos não eram exatamente o mesmo tipo de ser, que entre as diversas etnias havia o que era chamado de etnias ou raças mais evoluídas e outras mais primitivas. E esse tipo de postura sugeriu, então, que as chamadas raças inferiores poderiam e deveriam, a suposta, vamos dizer, legitimação, teoricamente, na época era científica. E chama atenção, por exemplo, um livro que fez história até de um indivíduo, que era o seu conhecido como Conde de Gobineau, que inclusive visitou o Brasil, que escreveu uma obra em francês, que era exatamente o Traité sur la différence des races humaines, ou seja, um tratado sobre as diferenças ou as desigualdades entre as raças humanas. Esse tipo de pensamento se desenvolveu com força na Inglaterra, também esteve presente no contexto alemão e marcou de maneira extremamente problemática a história europeia e serviu de legitimação para uma prática absolutamente inaceitável e, inclusive,
pecaminosa. Esse tipo de comportamento foi ampliado, e aí a gente vai ver que coisa impressionante é quando isso se estendeu não só para a realidade dos africanos traficados para os interesses mercantilistas das potências europeias, entre outras fora da Europa que também faziam isso. O que a gente vai perceber? Olha que coisa interessante. Quem acabou sofrendo muito com isso foram também os judeus. Interessante, quando a gente ouve falar do que aconteceu no contexto nacional socialista alemão, o famoso caso do regime nazista de Adolf Hitler, a ideia é que não só o judeu era, num certo sentido, inferior, mas ele era essencialmente maligno e por isso ele deveria ser perseguido e extinto. E um dos livros que marcou essa história era chamado um livro falsificado que sugeria que os judeus secretamente dominavam o mundo e tinham todas as coisas sob o seu poder, que foi chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião. Essa é uma versão inglesa desse livro que, lamentavelmente, tudo indica que ele foi desenvolvido na Rússia e que pretendia culpar os judeus por todos os problemas do mundo e da sociedade. Esse tipo de argumento favoreceu o crescimento da ideologia nacional-socialista e propiciou uma das maiores catástrofes racistas da história, que foi exatamente o Holocausto. Mas o que a gente pode, o que a gente deve dizer sobre isso? O curioso, o racismo supostamente alicerçado em argumentos científicos, em argumentos religiosos, quando a gente vai prestar atenção, a gente descobre que toda essa argumentação não faz sentido. Grupos étnicos encontravam-se em situação diferente, não porque eles eram essencialmente melhores do que os outros, mas por causa das condições sociais, por causa de educação, por causa de uma série de elementos. Tanto é que a gente sabe que pessoas de grupos étnicos diferentes, se forem submetidas às condições favoráveis para o seu desenvolvimento, eles vão chegar à mesma condição dos outros. E a gente percebe isso exatamente quando pessoas que vêm de um contexto adverso e passam a ter a seu favor uma realidade que permite essa caminhada, nós podemos claramente ver a mudança desse cenário. Agora, o curioso, olha que coisa, quando essa situação terrível aconteceu, particularmente no ambiente europeu e das Américas, houve a tentativa de sugerir que certas raças eram inferiores a partir de um pretenso argumento bíblico. Olha que coisa curiosa. Então, por exemplo, houve gente que disse que os africanos, os povos da chamada África Negra, os pretos da África, que eles eram inferiores por serem descendentes de Caim, e que Deus tinha colocado uma marca, um sinal em Caim, e que esse sinal era o que foi definido como escurecimento da pele. Mas olha que coisa mais absurda. Se você ler Gênesis capítulo 4, você vai descobrir que a marca que Deus coloca em Caim é uma marca de proteção, é um sinal da graça de Deus para impedir que Caim fosse morto. E a gente sabe que, pela narrativa bíblica, os descendentes de Caim nem sobrevivem depois do dilúvio. Então o argumento é para lá de absurdo. Mas os racistas não desistiram. E, portanto, prosseguiram e acabaram dizendo que os negros africanos, os povos da África subsaariana, eram descendentes de Cã, filho de Noé. Uma ideia completamente absurda, porque existe uma palavra negativa de Noé para o filho de Cã, Canaã, que tem a ver com os povos cananitas que nem existem mais na época da realidade israelita e cananita que acontece no contexto de mais de 3.000 anos atrás. E isso não tem nada a ver com os povos da África subsaariana. Mais uma vez, essa atitude não fazia sentido. Eu acho tão interessante a gente observar que quando você pega a literatura sagrada, particularmente a Bíblia, nós vamos ver que o ser humano, de maneira absolutamente nítida, é imagem de Deus. Eu gosto até de lembrar, eu quero fazer questão de mencionar aqui uma frase do famoso Martin Luther King, que disse o seguinte: aquele homem que conheceu a Bíblia, que era um pastor de uma comunidade batista e um ativista dos direitos humanos, no momento
terrível de racismo oficial na sociedade norte-americana, ele disse algo que chama atenção e é muito útil para nós. Não podemos jamais nos esquecer disso. Não existe graduação na imagem de Deus. Cada pessoa, desde a branca como marfim e a negra como ébano, é importante ao teclado musical de Deus, precisamente porque cada uma foi criada à imagem dele. Um dia nós haveremos de aprender essa verdade. Entendendo isso, é bem especial a gente observar um outro cenário complicado que muita gente falou: eu acho que o racismo tem algum fundamento, afinal de contas, na Bíblia Deus tem um povo preferido. E se Deus, então, tem um povo preferido, que é Israel, quer dizer que os outros povos estão em desvantagem. A princípio, esse argumento até parece fazer sentido, mas ele não tem o menor fundamento. A gente vai ver, por exemplo, quando você lê Deuteronômio 7, verso 7, que Deus diz: olha, eu nunca escolhi vocês porque vocês fossem especiais. Aliás, pelo contrário, vocês eram o menor dos povos. Israel não é escolhido simplesmente por ter qualquer legitimidade étnica. É escolhido com uma missão de fazer diferença no mundo a partir do conhecimento do Deus único. A ideia é completamente diferente, tanto que é interessante que quando os israelitas passam a entender que de alguma maneira eles são um pouco melhores do que os outros, em Amós capítulo 9, Deus vai dizer com clareza: escuta, vocês acham que vocês são tão especiais mesmo? Vocês sabem os filisteus que moravam na ilha de Creta? Fui eu que tirei eles de lá. Vocês se acham o máximo porque eu tirei vocês do Egito? Eu também tirei eles de lá, assim como eu movimentei todos os povos também. E por isso que na própria literatura do Israel antigo, o povo sai do Egito e vem com eles, em Êxodo 12, uma multidão de estrangeiros. A gente vê gente que não fazia parte do povo de Israel e que é elogiado no próprio Antigo Testamento, como Ruth, a Moabita, como Raabe de Jericó, como Naamã, o sírio. Então a coisa precisa ser melhor entendida. E eu acho extraordinário. O apóstolo Paulo, ele sim, educação grega, fundamentação, vamos dizer, cultural e religiosa judaica, cidadão romano, um homem totalmente globalizado na sua época. Quando ele vai para Atenas, olhe só o que ele vai dizer a respeito da diversidade antropológica humana. Ele diz assim: Deus, de um só, fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, conforme Atos capítulo 17, verso 26. Essa ideia tão clara vai dizer para nós que pessoas de todo tipo, elas se chamavam umas às outras de irmãos na fé. Gálatas 3:28 vai dizer que Deus não se importa se alguém é judeu ou é grego, se ele é bárbaro ou se ele até é um povo chamado cita, que não há nenhuma diferença essencial diante de Deus para que essas pessoas tenham qualquer tipo de dignidade. E é tão curioso e extraordinário isso que a gente vai olhar até mesmo no Apocalipse, no desfecho da história, você vai ver que a constituição do reino de Deus, a partir da pessoa de Jesus, envolve gente de todo povo, tribo, raça, língua e nação. Então, diante disso, a gente deve pensar: não há nenhuma razão para que alguém imagine que uma pessoa, por causa da sua etnia, ou até mesmo por causa da sua nação, ou da sua cultura, ou aquilo que a pessoa queira dizer por causa da sua raça, da sua aparência externa, que ele tenha qualquer razão para ter qualquer tipo de protagonismo, de valor superior ou razão para destratar alguém. Essas atitudes, elas são inaceitáveis e problemáticas. A gente descobre isso e percebe uma coisa extraordinária na história. Olha lá, enquanto é um livro que talvez vai valer muito a pena estudar nesse assunto, publicado pela editora Perspectiva, de Leon Poliakov, o famoso mito ariano, já que é a ideologia racista mais recente, assim, que marcou, a realidade mundial no século XX, envolve aquilo que tomou conta do ambiente ligado ao nazismo. Então esse livro é muito útil.
Mas quando a gente vê a história recente que a escravidão e o racismo se tornou uma realidade, inclusive presente legalmente em diversas nações, inclusive no nosso querido Brasil, a escravidão foi uma realidade, vamos dizer, pertinente à nossa história, a gente descobre o quê? Quantas pessoas bateram de frente com essa realidade a partir de uma inspiração focalizada na palavra divina. Chamo atenção para alguns exemplos significativos. Você tem aqui um atlas da história do cristianismo, com muitos mapas, uma série, como outros bons livros desse assunto. Eu acho tão significativo ver a importância da comunidade metodista, desde os tempos de John Wesley, batendo de frente, confrontando a escravidão e tendo um papel importantíssimo na construção de uma sociedade melhor no ambiente da Inglaterra do século XIX, com desdobramentos para o mundo todo. Vale lembrar do papel corajoso de um grande teólogo que infelizmente foi assassinado 2 dias antes da sua libertação, o alemão Dietrich Bonhoeffer, que confrontou o nazismo numa época em que isso era extremamente complicado e podia custar a vida, como custou a vida dele. Ele fez parte da famosa Igreja Confessante, aquele grupo de cristãos inspirados em Cristo Jesus e na orientação bíblica que não pôde compactuar com aquele tipo de atitude inaceitável. Então, encerrando a nossa reflexão, o que a gente precisa e deve fazer? Deve rejeitar e condenar qualquer tipo de apologia, atitude que envolva o racismo. As leis devem ser claras nessa direção para que a gente tenha uma sociedade de fato saudável, inclusive fundamentada por essas perspectivas que vêm da própria proposta cristã de vida. E nesse caso, a gente sabe, né, tivemos muitos casos de genocídio, de povos feridos e que tem uma marca histórica, e apesar dessa realidade ter sido tão dolorosa no passado, nós não podemos jamais achar que uma atitude racista de um grupo que sofreu no passado seja um caminho promissor. Eu acho tão valiosa a grande influência que nós tivemos da perspectiva cristã, que influenciou um indivíduo como o senhor Nelson Mandela, a partir da influência do Desmond Tutu, anglicano, bispo anglicano, que fez uma transição na saída do apartheid, evitando um banho de sangue. Essa postura de dizer, olha, no passado a gente sofreu por causa desse povo, no passado a gente passou por isso, e simplesmente tentar fermentar esse ódio para ampliar, aquela espécie de proposta de vingança, ela não terá futuro nenhum. A grande libertação que nós temos não é só externa, não é só legal, ela é interna também. Então, infelizmente, essas práticas indevidas marcaram a história e nós precisamos trabalhar sempre para uma cultura de paz contra qualquer atitude racista e absolutamente inaceitável, seguindo uma proposta a partir de Jesus. Eu quero fechar aqui lembrando de uma palavra muito especial de um grande pregador e teólogo, o Tim Keller, que marcou a vida da cidade de Nova York com as suas mensagens e reflexões. E ele disse uma frase que marcou muito para mim, eu acho que vai ser muito útil nessa nossa intenção de sermos irmãos, apesar das nossas diferenças externas e superficiais. Ele disse o seguinte: quando perguntaram a Jesus o que significa amar o próximo, ele deu o exemplo de um homem arriscando sua vida para dar cuidados caros e materiais e ajudar alguém de uma raça diferente e de crenças religiosas diferentes. E ele então concluiu e disse: vá e faça o mesmo, falando do bom samaritano, Lucas 10, versos 25 a 37. Então, nesse mundo de tanto conflito, guerra e confusão, a gente, diante do mal, precisa dizer não para
longe de nós a antiga e a moderna escravidão. Nenhuma atitude de ligar ao racismo, a qualquer tipo de aceitação, pode ter espaço no nosso coração. Vamos para uma cultura de paz, de entendimento e de irmandade no fundo do coração. E conte comigo, com o seu amigo Sayão, que sempre traz para você uma boa explicação.